Mas eu quero falar sobre um filme que estreou recentemente, que é We Live in Time, né? Que nós vivemos em tempo, eu esqueci o nome em português, que é o filme do Andrew Garfield, da Florence Pugh, da A24. Ele está sendo bem comentado, justamente porque são dois atores ali de grande escala, de Hollywood, então é muito fácil ele entrar em um marketing ali da A24. A internet também ajudou a impulsionar muito esse filme. E aí, ele é um filme que basicamente conta uma história básica, clichê, né? Sobre um casal que acaba se conhecendo ali. A Florence Pugh, a personagem dela, acaba atropelando o Andrew Garfield. E sim, eu vou falar o nome deles, porque eu não sei o nome dos personagens. E eu não assisti o filme ainda, isso é bem importante. Vale frisar. Mas, quando eu tava pensando em ver esse filme, eu pensei assim, tá, mas eu vou ver esse filme sozinho? Porque, tipo, é ruim, né, ver filme de romance sozinho, ainda mais um romance que é um drama também, que ela tem câncer em determinado momento da história, a gente vai acompanhar diversas etapas desse relacionamento durante o filme. É claro que provavelmente se eu for assistir, eu vou chamar uma amiga ou um amigo meu para ver junto comigo. E aí tá, eu tava pensando nisso. Aí eu tava pensando em fazer um vídeo sobre como que é complicado hoje em dia essa ideia de assistir romance sozinho, porque basicamente virou meio que um rito ali cultural você ir com outra pessoa, né, em filmes de romance. E eu ia falar sobre o quão complexo é isso e a questão da solitude também. Mas aí eu vi um vídeo do TikTok de uma menina que ela recebeu um hater até, um hate nos comentários, porque ela falou que, apesar do filme ser bom, ele é um filme que é a visão do que é o romance masculino. E ela sofreu muito hate, porque esse é um filme que está sendo muito bem falado, todo mundo tá comentando bem. E aí ela fala que tem um determinado momento ali, quando a personagem está com câncer, ela tem que fazer uma escolha, e essa escolha pende muito pro lado do personagem do Andrew Garfield. E eu não vou falar aqui para dar spoilers, mas... E aí eu decidi falar sobre essa questão da ideia do romance. E do porquê, muitas das vezes, e na maioria das vezes, o romance que conhecemos é a idealização masculina do que ele é. E o porquê isso é um problema e por que isso acontece. Vamos tentar investigar um pouco disso, porque eu acho que a gente pode comentar bastante sobre essa questão e também entender o porquê, apesar de tudo, a gente ainda acaba gostando de filmes como We Live in Time. Então não dá para ser sempre hipócrita também para esse lado. We Live in Time é esse filme que acompanha diversos clichês. E aí eu fiquei pensando assim, tá, mas por onde eu começo, né, para tentar desvendar essa questão da idealização do romance masculino? Pensei em ir para filosofia, em ir para outros aspectos, mas aí eu pensei em pautar um pouco mais no comum, digamos assim, né, na ideia comum dos filmes de romance, justamente para o debate, para a discussão não se tornar tão complicada. E aí, eu pensei assim, vamos tentar rever alguns filmes de romance muito conhecidos. Um exemplo é quando o Harry conheceu a Sally, né? When Harry Met Sally, que eu também não lembro o nome em português, desculpa, mas é um filme que conta a história de dois melhores amigos, e aí são pessoas que a cada 10 anos eles vão se reencontrando, até o momento que eles se tornam muito amigos, eles acabam ficando, e eles ficam com essa ideia complexa de, beleza, mas será que eu devo continuar com isso? Ou será que realmente é melhor ficar na amizade? E aí eles terminam juntos, é claro, e é um filme dirigido por um homem. E aí, acaba caindo muito na idealização ali, apesar de ser um filme que eu sou apaixonado, mas ele cai na idealização de que a mulher que torna as coisas mais complexas, né? Porque o homem entra num momento ali que ele fica pensativo, se vai ou não, aí ele vacila, e aí a mulher não quer mais, e aí é o homem que vai atrás da mulher. Tanto que isso é uma questão muito cotidiana dos filmes de romance, das comédias românticas. É sempre o homem que vai atrás da mulher, porque ela acaba ficando indecisa sobre o relacionamento ou não. Então é ele que deve conquistar o direito de ter ela ali, de certa forma, seja isso em filmes como Amizade Colorida, ou Apenas Amigos, ou Como Perder um Homem em 10 Dias, ou 10 Coisas que Eu Odeio em Você. Todos esses filmes de romance têm um final assim.
que é aquela questão da conquista, né, da pessoa ir atrás dela, dessa idealização do amor, dele conquistar o amor. É o homem que tem que conquistar o amor, né? E a gente olhando, por exemplo, historicamente para trás, para o Romeu e Julieta, né, que é o clássico dos clássicos, a gente começa a entender um pouco do porquê a gente gosta tanto, apesar desses clichês. Porque são histórias que pertencem ao nosso cotidiano, né? Muito do romance, da idealização do romance, são ideias que pertencem ao nosso cotidiano e elas começam a se tornar idealizações a partir do tempo. Por quê? É clássico em histórias de fantasia, histórias sobre princesas, ter aquele final e viveram felizes para sempre. Essa é a idealização romântica de um casal, porque a gente não sabe o que vai acontecer depois, e a gente não precisa saber. Porque surge muita necessidade de existir um amor ali que ele é eterno. Em Romeu e Julieta, quando os dois morrem no final, apesar de ser um final trágico, eles meio que congelam o amor que os dois têm ali em apenas um momento. E apesar de trágico, é a certa beleza e inocência do amor jovem. Eles não sabem a complexidade que é a questão deles serem de famílias diferentes, o que isso causaria caso eles se casassem, todas as questões políticas. Não importa. E acompanhando a história deles ali, a gente vai vendo que, na perspectiva deles, o que importa é o amor que eles têm um pelo outro. E é um amor, como eu falei, inocente. E essa inocência permanece até hoje nesses filmes. E é um escapismo, é uma forma de idealizar um amor que não pertence a uma realidade nossa, né? Tanto é que quando a gente vai olhar para obras escritas por mulheres, por exemplo, uma delas pela Sofia Coppola, que é Encontros e Desencontros, a gente vai ver muita melancolia do que acontece depois, né? Que é um amor que ele é triste, ele é desconexo, disfuncional. Tem outro filme também que é muito bom, que é Blue Valentines, que mostra duas linhas de tempo, né? Quando o casal se conheceu, quando o casal está casado, se divorciando e passando por um momento difícil, no caso, né? E aí surge essa complexidade da visão pós o feliz para sempre. E isso, é claro, surge muito pela questão das mulheres, por diretoras mulheres, porque elas trazem essa perspectiva justamente pela mentira, pela idealização que foi imposta a elas na ideia do romance perfeito, né? E quando você para para pensar nisso, você também para para pensar em obras que, ao fugirem disso, criam meio que um debate na internet, um questionamento entre pessoas, né? Um exemplo disso, clássico brasileiro, né? Capitu, traiu Bentinho ou não? É um debate, assim, um dos clássicos da literatura brasileira, e é um debate que acontece até hoje. Só que é um debate que, de certa forma, se torna vazio ao a gente entender que a história vai para além disso. Mas justamente por ser algo que foge da idealização do romance, da idealização de que um pertence ao outro, né, da monogamia ali, é o que se torna o centro das atenções. Outro exemplo americano, 500 Dias com Ela, onde a gente acompanha esse casal, cada um é pior que o outro, né? Ninguém sabe lidar com o relacionamento, enquanto um, de certa maneira, idealiza todos os romances que ele tem, a outra não consegue se abrir ou meio que deixar as coisas claras, de certa forma, em 100%. É claro, essa é a minha visão do filme. Eu sei que provavelmente você vai ter uma visão diferente, e é justamente isso que eu quero falar. Esse é um filme que tem várias perspectivas diferentes, porque ele é um filme que trata a ideia do romance não como uma construção do perfeito, mas de uma desconstrução, porque a gente vai vendo ali o diretor pegando esse romance e ele quebrando ele em partes, e a gente, até o final do filme, entendendo, a partir dessas partes, o que fez eles não darem certo. E aí a gente vai acompanhando essas histórias. E são histórias que, justamente por fugirem do convencional, criam esse debate. A gente não está acostumado com algo que foge
do que é o romance perfeito. Tem uma trilogia também muito boa de filmes que é Antes do Pôr do Sol, Antes do Amanhecer, Antes do Pôr do Sol e Depois do Pôr do Sol, do Nascer do Sol, acho que é isso, não lembro agora, vai estar aparecendo na tela, espero que sim. Eu não quero editar muito esse vídeo, se você está escutando em áudio, você consegue pesquisar, usar o Google aí depois. Mas são filmes que são muito bons. O primeiro é muito romântico, eles se separam. Depois o segundo é eles se reencontrando. E o terceiro é eles já casados. E aí ele é muito cru em certos aspectos, porque ele mostra o que talvez a gente não queria ter visto desse romance, que são as falhas desse casal, que são as falhas do próprio homem, que é esse cara que foi atrás do amor, conquistou o amor dessa mulher, né? Como todo conquistar, entre aspas, né? Como todo final de filme de romance, né? Ele vai lá e dá um discurso e tal, só que não dá certo. E aí você fica pensando, tá, mas por que não deu certo? E aí você começa a entender o que acontece depois, né? No quesito não dar certo, eu não digo que assim, ele não consegue conquistar ela e eles ficam juntos. Eles ficam. Só que não se torna o amor e o romance que ele acreditou que se tornaria, né? E aí isso entra em um filme que, antes de eu falar de We Live in Time, né? É um filme que eu gosto muito. Eu entendo que ele tem muitos problemas, mas eu vi ele recentemente, revi recentemente antes de fazer esse vídeo, que é Do Que Elas Gostam. É um filme do Mel Gibson. Mel Gibson, esse cara aí que foi cancelado em todos os meios possíveis, seja por ser misógino, racista, enfim, várias coisas. Mas é inegável o fato de que ele fez muitos filmes aí que são marcantes. E esse é um filme meio Sessão da Tarde, né? Que é aquele filme que, basicamente, ele toma um raio na cabeça e ele consegue começar a ler as mentes das mulheres. E ele, então, claro, obviamente, vai começar a usar isso para ficar, transar com mulheres. Só que, ao mesmo tempo, ele é um filme que, para mim, ele é melhor do que aparenta, porque ele é um filme que usa justamente da perspectiva do romance masculino para gerar esse ponto de vista curioso de um homem que lê a mente das mulheres. Teve um remake recentemente sobre uma mulher que lê a mente dos homens. É uma merda, não vale a pena ver. Não porque, assim, eles tentam reimaginar isso na perspectiva do homem, mas porque é uma reimaginação focada totalmente no que faz as comédias românticas dos tempos de hoje, né? Acaba focando muito na ideia da comédia romântica. E o que eu gosto desse filme do Mel Gibson é que há o romance ali, mas também tem um outro lado, e justamente o lado por conta do Mel Gibson no filme ser pai de uma menina, e aí ele começa a entender aos poucos o que torna as mulheres tão isoladas do mundo ali e até do mundo profissional também, porque eu esqueci o nome da atriz que faz o par romântico, peraí, eu vou pesquisar porque ela é muito importante, que é a Ellen Hurt, que porque ela é uma atriz muito famosa, então eu não posso esquecer o nome dela, assim, ela tá em muitos filmes dos anos 90, mas a Ellen Hurt, a Darcy, né, no filme, quando quando eles começam a se relacionar, ele vai entendendo todas as ansiedades que ela tem ali no serviço, porque a primeira grande oportunidade dela, só que ela se sente segura porque ela está trabalhando com vários homens, ela se sente segura porque ela se vê na perspectiva de uma mulher isolada de todo mundo ali, e as próprias mulheres isolam ela por conta do cargo de poder que ela tem, então ela não se sente abraçada por ninguém. Então, o filme usa muito da perspectiva do Mel Gibson, do personagem dele, para mostrar as dores que o homem não enxerga na mulher, né? E não só e ele não toca, né? Ele tem momentos engraçados e bem problemáticos até que ele começa a fazer skincare e todas essas questões. Ele vai se tornando mais sensível no filme, mas ele também se torna um personagem que acaba tendo essa visão diferente das mulheres e não somente por um quesito moral de assim, ele entender que oh meu Deus, como é errado, um quesito meio assim educacional, né, de que não devemos ser machistas,
e devemos adorar as mulheres porque elas são incríveis e tudo mais. Não é simplista, né? Até porque ele tem vários núcleos ali. Ele tem a pessoa que ele começa a gostar, que é a chefe dele também. Ele tem a filha dele, que ele não escuta e ele não entende as dores que ela enfrenta, porque não é um filho. Ela vai ter. O primeiro relacionamento dela vai ser diferente. A primeira vez que ela vai ter que lidar com questões do seu próprio corpo, seja menstruação ou entre outros problemas. Tudo é diferente. E a cada passo que ele vai dando, ele vai percebendo que a, a idealização que ele tinha das mulheres não é somente errada, mas ela não existe. Ela é criada pelos homens. Tanto que no filme tem uma personagem que a gente vê ela 2, 3 cenas. E o Mel Gibson sempre pergunta: a assistente, onde é que ela tá? E ninguém lembra o nome dela, ninguém lembra que ela existe, ninguém lembra onde ela tá. Só que tem um momento do filme que ele vai atrás dela, né? Porque ele tem medo que ela tenha feito algo ruim. E aí ela fica feliz por ele ter lembrado dela, porque ninguém enxerga ela. Por ela ser uma mulher, por ela estar em um cargo abaixo de todo mundo, e por ela se tornar meio que uma serviçal de todo mundo. E essa, para mim, é uma parte muito boa do filme, que ele faz questão de mostrar o que torna essa visão masculina errada, sabe? Porque ela é uma idealização que parte do homem, em primeiro lugar, né? Ele não se utiliza, sei lá, de uma história feminina ou de uma história contada por mulheres. Não, ela foi criada pelos homens. Tanto que o final dele, apesar de ser um final clichê também, que ele vai atrás da pessoa que ele gosta, se declara e tal, o personagem do Mel Gibson, ele se declara e vai embora. Porque ele não cria a ideia de que ele vai conquistar esse amor. Porque ele não está buscando isso. Ele já conquistou o sentimento pela filha dele, ele já conquistou o que ele queria ali, de certa forma. E ele entende que aquela mulher que está ali na frente dele não precisa dele para ser feliz, sabe? E aí, quando a gente chega em filmes como We Live in Time, que ainda são lançados hoje em dia, ainda mostra que a gente ainda acredita nessas certas idealizações, nessa ideia do próprio romance, o romance literário, o romance poético, que acaba ressurgindo volta e meia e criando essas falsas ilusões. E não que seja errado gostar delas, porque igual eu falei aqui, todos esses clichês, filmes clichês que eu citei, eu gosto da maioria deles. Eles têm problemas, mas ainda assim a gente acaba gostando e idealizando muito do que é aquele romance, né? Porque é uma forma de escape. E aí quando a gente chega em outros filmes, como por exemplo Adoráveis Mulheres, e filmes que são dirigidos por mulheres, que a gente tem que dar muito mais atenção, e o próprio Hollywood não dá tanta atenção assim, a gente vai perceber. Priscila também é um filme muito melancólico, mas a Sofia Coppola também, mas que faz questão de abordar isso de uma maneira diferente. A gente vai percebendo que essa idealização, essa ideia do amor romântico, ele não é só batido, mas é limitado. E quando a gente fala de narrativas, de histórias, limitar a forma como contamos histórias é ruim, porque a gente não se permite explorar coisas diferentes. E apesar de provavelmente eu acabar gostando e chorando e afins nesse filme do Andrew Garfield, da Florence Pugh, vai ser um choro artificial, de certa forma, porque ele foi programado para eu fazer aquilo, foi programado para eu chorar. Igual, por exemplo, Marley e Eu, que é um filme que ele sabe onde, em qual momento e como ele vai te fazer chorar, porque ele é feito para isso. Ele sabe que você vai chorar por um animal, que você vai passar por todos esses problemas. Ele não deixa de ser bom, mas não quer dizer que ele tenha limitações narrativamente falando ali. Então, sei lá, é problemático? É. Mas, ao mesmo tempo, a gente não pode deixar e negar o fator de que continuará tendo filmes sendo lançados. Netflix aproveita muito dessa fórmula. Sai muita coisa ruim também. Mas acho que aos poucos a gente pode perceber que ainda há boas histórias de romance para ser contadas. E entender o romance para além de algo simples como eu devo ou não ficar com essa pessoa. E tem muitos filmes que contam histórias que vão para além disso, que a gente tem que conhecer e explorar muito mais. Vamos lá, vamos lá, vamos lá.
Muito bem, basicamente, para quem está ouvindo isso daqui no Spotify, eh, esse é um compilado de diversos temas em um vídeo, em um conteúdo só, no caso, que vai ser direcionado para o Spotify, por quando decidir pensar a versão Spotify. E ele está sendo gravado em vídeo. Então, basicamente, você vai ver os cortes no YouTube e a versão completa com todas as pautas no Spotify. Eu vou tentar fazer isso porque me ajuda também na edição e em relação a controle de conteúdo. Então, quem está vendo aí esse vídeo no YouTube agora, por exemplo, fique sabendo que você pode acompanhar a gente no Spotify para ter todos os conteúdos direto, né? Eu vou tentar fazer isso 2 vezes ao mês. E os cortes, caso você queira ver, você pode ver os dois, né? Caso você queira ver no YouTube também, cada tema separadamente, você pode conferir os vídeos que vão ser lançados semanalmente, né?